Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Ana Paula, para quem não me conhece. Hoje é dia 8 de outubro de 2016 e eu queria trazer uma palavra talvez pequena. A gente fala talvez porque a ideia é essa, né? Começar com uma palavrinha pequena e às vezes ela vai e se torna grande. Essa palavra que eu quero trazer aconteceu durante essa semana e várias vezes, né? Muitas pessoas me perguntam algumas coisas, o que eu acho, o que eu penso, né? De certas coisas. E a gente aos pouquinhos, né? Nos vídeos a gente vai tentando esclarecer. Eu sou cristã. Quando eu falo cristã, porque creio em Cristo. Eu me converti, eu dividi em torno de 18 anos, hoje eu tenho 38, então são 20 anos que eu estou nessa estrada. Eu me converti, eu fui membro de igreja durante muitos anos, me batizei, participei da igreja, fiz dali minha casa por muitos anos mesmo, aprendi muito. Consegui visitar também várias igrejas, conheci várias igrejas como visitante, sempre numa igreja como fixa, mas visitei, né? A gente vai fazendo amizade, o pessoal, hoje vamos na tal igreja lá, que tem um culto bacana, vamos. Saí da igreja, Deus me mostrou alguma coisa pesada naquele templo em particular, e meus últimos 11 anos, né, aqui eu moro na Itália, tem uma igreja que de vez em quando eu vou como visitante, não sou membro assídua. E hoje eu caminho com uma certa independência de homens para a fé em Deus. O que seria isso? Desde quando o meu amado Deus, o Deus de Isaac, de Abraão e de Jacó, esse é o meu Deus, o Deus que eu amo de todo o meu coração, me trouxe, né, a realidade, a capacidade de ler a palavra, me despertou para ler a palavra e me deu força para ler a palavra, porque para ler a palavra você precisa de força, de despertamento que vem do céu. Conheço mesmo pessoas que já leram a Bíblia, né, e continuam no mundo, continuam na idolatria, continuam na impiedade. A realidade da palavra, se o Espírito Santo não te guia nas Escrituras, não vale nada. É em vão tal conhecimento. Então, a gente tem que aprender a entender que com Deus, o Deus de Isaac, de Abraão e de Jacó, parte do coração. Parte do mais profundo do teu coração. Se você realmente deseja e quer conhecer a esse Deus maravilhoso, Deus de Isaac, de Abraão e de Jacó, você pode se aplicar a leitura da palavra, que o próprio Espírito Santo vai vir e vai te encher, amém? Então, desde quando eu comecei a ler a palavra, eu comecei a ter um nível de maturidade pessoal muito diverso, né, daquele que eu tive na igreja. E hoje eu tô aqui, né, nós estamos aí com o canal, já há 3, 4 anos, eu não sei, tem que olhar lá na configuração do canal qual foi a data que ele foi criado. É onde eu vou ter a certeza do tempo que a gente está aí no ar. Mas nós estamos aí há bastante tempo já, né? Glória a Deus por isso. Graças seja dadas a esse Deus lindo, maravilhoso, poderoso e o eterno, o Pai. Glórias sejam dadas a Ele. E está sendo uma bênção. Realmente eu não tenho que lamentar, né? Nós temos dado frutos. Então, assim, eu creio, posso ser uma crédula um pouco doida, mas eu creio que de algum modo eu posso compartilhar um pouco das minhas experiências, posso compartilhar da palavra, posso compartilhar de algumas coisas que eu vivi, que eu observei, que eu fiquei sabendo, que eu participei, né? E aí que a gente ajuda, principalmente esses nossos irmãos que estão chegando agora. São vários casos, às vezes nos comentários que a gente vê, irmã, eu me converti tem poucos meses, eu estou indo em tal igreja, eu estou me preparando para batizar. Perdão, irmãos. E etc. E aí começam algumas dúvidas, algumas perguntas, tá bom? Nós estamos vivendo nos últimos dias e a maioria, se não todos os teólogos, mas a maioria desses teólogos sérios não tem dúvida
de que nós estamos realmente vivendo nos últimos dias. Ana, quanto tempo pode levar para o arrebatamento acontecer, já que nós estamos nos últimos dias? Pode levar literalmente alguns poucos dias, pode levar literalmente algumas poucas horas, pode levar alguns poucos meses, mas pode levar até alguns pouquíssimos anos, por que não? Ok? Seja lá como for, uma coisa é certa, a maioria concorda que nós não estaremos ainda mais 10 anos nessa terra. Tem quem acredita que a gente ainda vai ficar no mínimo um século por aqui, mas eu, sinceramente, a maioria dos teólogos não somos de acordo, porque nunca aconteceu tanto sinal, tanta comprovação de que nós estamos nos últimos dias, como tem acontecido nesses últimos dias. Desculpe o embrulho nas palavras, mas acho que deu para entender, né? Nesses últimos anos, nós temos visto coisas absurdas acontecendo na natureza, nos homens, entre os homens, né? E são sinais. Então, é difícil a gente ter dúvida. O nosso amado Yeshua, Jesus Cristo. Yeshua é o nome de Jesus na língua hebraica. O nosso amado Jesus, ele falou, quando estava conversando com alguns filisteus, como é que se chama aquele povo lá? Desculpa, aquele pessoal que ficava rodeando ele lá, eu esqueci agora, me voou o nome. E tinham os escribas, fariseus, que é filisteus, fariseus, tudo termina com eus, a gente acaba se embrulhando, os fariseus e os escribas, né? E o nosso amado Jesus conversa vai, conversa vem, conversa vai, conversa vem. Em certo momento ele fala, vocês sabem discernir as estações. Quando vocês veem no final da tarde o céu vermelho, né, avermelhado, vocês sabem que está vindo chuva. Se vem do sul, um vento vem do sul, vocês sabem que está vindo a primavera, o calor. Mas não sabem discernir os tempos em que virá o Filho do Homem, né? Foi quando eles pediram um sinal. Meus irmãos, perdoa, eu estou com a garganta um pouco falha essa manhã. O tempo aqui está mudando. Aí não tem jeito de eu ficar parando toda hora aqui, dando pausa para controlar a garganta. Então os irmãos hoje vão ter que me ouvir com a garganta um pouco ruim. Enfim, então ele deixa claro, né, que aquele povo sabia discernir a natureza, mas não sabia discernir os tempos. É lógico que eles sabiam, porque eles eram homens de lei, ou homens da lei, eles eram estudantes, né, das escrituras, daquilo que eles tinham de material. E tinha a data, né? Tinha a data que o nosso amado Salvador iria vir, depois de não sei quantos dias, né? Viria o Salvador. Então tinha tudo profetizado. Aí entra nas 70 semanas de Daniel. Mas é um outro assunto que não me convém entrar, porque para mim é muito complicado explicar isso. Diria que é uma porta que para mim está fechada nesse momento e eu não ouço tocá-la. Mas o que eu quero falar com os irmãos aqui hoje? Olha só, se você vai lá no livro de Marcos, capítulo 11, do versículo 15 até o 19, eu quero ler com os irmãos um assunto muito sério, que eu, Ana Paula, jamais vou bater de frente contra esse hábito, ok? E a gente precisa aprender a discernir as coisas. Principalmente você que está começando agora, tem que aprender a discernir as coisas. Então, a gente vai ajudando, né, com as nossas opiniões. Marcos, capítulo 11, do versículo 15 até o versículo 19, fala o seguinte. Basicamente, o nosso amado Jesus estava caminhando ali com seus apóstolos e tal, e ali ele passou por Betânia, teve fome, aí teve a parábola, o fato da figueira que secou, e conversa vai, conversa vem, ele caminhando. A gente vê nos evangelhos o nosso amado Jesus sempre caminhando, ele está sempre caminhando. Ele está indo de uma cidade, numa vila a outra, ele está curando, ele está expulsando demônios, ele está ensinando nas sinagogas, ele está dali, ele está daqui, mas a gente vê ele com uma vida muito ativa. É como se ele tivesse
passado em 3 anos, né? O ministério dele começou quando ele tinha 30 e ele morreu com 33. Cada um daqueles anos é como se ele tivesse feito o máximo a cada dia que ele pudesse. Tipo, levanta o mais cedo possível, vai dormir o mais tarde possível e o dia inteirinho trabalhando. Eu imagino fisicamente o nosso amado Jesus, quando ele devia dormir, né, deitar a cabeça para repousar, onde é que ele parava, provavelmente ele sempre ia muito cansado fisicamente, porque ele caminhava muito, ele trabalhava, terminava uma pessoa, vinha outra, terminava com um, vinha com outro, e quando não estava cuidando de pessoas individualmente, ele ia para a sinagoga, pregava. E uma coisa que a gente observa, não sei se você já passou por isso, quando você está ajudando uma pessoa, você está atendendo uma pessoa, você fica muito cansado mentalmente, é como se saísse de você essa energia, né? Essa força, você cansa a mente, cansa a alma, tá? Porque quando você procura servir, né? Principalmente aí no reino do nosso amado Deus, o Deus de Isaac, de Abraão e de Jacó, eu me refiro a ele assim, por um motivo muito simples, porque tem esse segmento, essa divisão que classifica a palavra Deus vindo da origem grega Zeus. E aí se classifica que toda vez que a gente fala Deus, a gente está se referindo a Zeus. E Zeus foi um deus mitológico, né? Digamos assim, um deus pagão, um deus que exigia muitas aberrações, como crianças e etc., sacrifícios de sangue. Então tem esse segmento que puxa, né? Que quando a gente se refere a Deus, a gente está se referindo errado. E eu perguntando para ele, meu pai, como que eu tenho que te chamar, né? Porque a gente começa a ficar assim com a cabeça, é porque nós todos temos estudado muito, a maioria de nós temos aplicado de todo o coração o nosso entendimento para conhecer as coisas verdadeiras, para não pecar. É questão de zelo, né? E nesse estudar, nesse estudar que nós estamos, a gente começa a ver tanta coisa, e é onde a gente precisa orar. E eu oro, né? E eu falo, poxa, pai, como eu posso te chamar, né? Como eu posso me referir ao Senhor? E essa questão de Deus começou a bater muito forte no meu coração quando a gente vê na Bíblia, quando eles se referem a ele como o Deus de Isaac, de Abraão e de Jacó. E não tem dúvida, eu estou me referenciando ao Pai, ao Eterno, ao Criador de todas as coisas, ao Alfa e o Ômega, ao Eu Sou, ao Glorioso. Foi onde veio calma no meu coração. Então vocês vão ver muito eu falando Deus de Isaac, de Abraão, de Jacó, tá bom? Porque nós estamos nos referenciando ao Deus Todo-Poderoso, ao único, ao grande, né? Ao eterno, ao glorioso, ao nosso amado, é o amado das nossas almas, pelo menos da minha e muito, ele sabe o quanto é amado por mim. Então, meus queridos, a gente vai aprendendo tanta coisa, né? E uma das coisas que a gente precisa, então, saber lidar com ela é esse discernimento espiritual sobre aonde nós pisamos, com quem nós lidamos, o que nós podemos fazer, o que nós não podemos fazer. Então, nosso amado Yeshua, o nome de Jesus em hebraico, para ficar bem fixado na cabeça dos irmãos, Apocalipse diz que ele tem um nome que só ele sabe. Então não fique preocupado, eu estou blasfemando contra ele quando eu chamo ele de Jesus, é uma transliteração do nome Yeshua, e eu isso daqui, eu isso dali. A Bíblia fala que ele tem um nome que só ele sabe, e provavelmente esse nome vai ser revelado somente àqueles que a ele pertencem e na eternidade. O nome do Pai também provavelmente vai ser revelado para nós na eternidade, porque nós não podemos blasfemar o que é santo, né? Acaba virando um pecado, e um pecado às vezes até sem perdão, né? Não temos que profanar o nome do nosso Deus. Então, aquilo que pode condenar a gente até na ignorância, você pode ter certeza que o nosso Deus, ele separou, ele guardou as 7 chaves.
Tem muita coisa, meus irmãos, creiam, que vai ser revelado para nós. E eu falo para nós pela fé, né? Eu tenho fé que Ele vai me levar para o céu. Eu não estou aqui para bater no meu peito e falar, eu estou já no céu, meu lugar já está garantido. Não. Mas eu confesso que é pela misericórdia e pela fé que eu creio, né? Porque nós somos pecadores, somos falhos. E uma vez ali na eternidade tem muita coisa que a gente vai saber. Porque lá nós vamos ser gloriosos, num corpo glorioso. A Bíblia fala que o que é corruptível precisa ser transformado em incorruptibilidade. Está lá no livro de Romanos. Então aquilo que é pecador tem que ser transformado em bênção, em santidade. O que é perecível precisa passar pela imortalidade. Então lá nós vamos ser tão perfeitos que a gente não vai ter mais o mal na nossa raiz, no nosso coração, não vai ter mais pecado, não vai ter nunca mais. É onde o Pai vai poder confiar a nós todos os seus segredos, tudo aquilo, né, que pertence a Ele. Então, meus queridos, meus amados, a gente fica querendo falar tanta coisa, né, e aí vai lembrando, vai falando, vai lembrando, vai falando. Os irmãos que quiserem que tomem nota, né. Uma coisa que eu tenho aprendido com o Pai, com o nosso amado Deus de Isaac, de Abraão e de Jacó, é o seguinte, que a gente precisa ter paz no nosso coração. A gente precisa aprender a esperar o nosso Senhor com paz. A paz, ela é uma espécie de termômetro espiritual no coração do santo. A palavra santo significa separado, então nós somos separados do mundo. Por isso que nós somos chamados de santos, porque somos separados. A gente vai contra a maré do mundo. O mundo canta uma medalha, a gente canta uma outra. O mundo guarda tesouros na terra, nós guardamos tesouros no céu pela fé. Amém? O mundo abraça todas as concupiscências da carne. Os santos, eles abraçam a santidade e o viver no Espírito. Então são as diferenças. E aí, o nosso amado Jesus, caminhando, ele para no templo. E aí a gente vê em Marcos capítulo 11, a partir do versículo 15, o seguinte texto. E foram para Jerusalém, Jesus e os apóstolos, que estavam sempre caminhando. Entrando ele, quem? Jesus, Yeshua. Entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Também os ensinava e dizia: não está escrito? A minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores. E os principais sacerdotes e escribas ouviam estas coisas e procuravam um modo de lhe tirar a vida, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava de sua doutrina. E vindo à tarde, saíram da cidade. Olha só, preste muita atenção no que eu vou falar, principalmente se você é alguém que levanta a bandeira dizendo: templo somos nós. Igreja não presta. Você não pode estar dentro de uma igreja. Preste atenção. Se você é uma dessas pessoas, eu quero só te dar esta palavra como um conselho. Quem sou eu para impor isso aqui? Eu vivo esse conselho na minha vida. Amém? Jesus, ele entra no templo. Esse era o segundo templo que foi construído. Ele foi o segundo templo construído por um imperador romano, se eu não me engano. Não me lembro o nome, acho que César. Eu sei que ele era muito bonito, muito glorioso. Os apóstolos, lá em Mateus capítulo 24, para os irmãos terem uma ideia, eles param a Jesus e falam: olha só como é lindo, né? Como é belo, glorioso esse templo e tal. E aí Jesus fala, né? Que ninguém vos engane, né? Que aqui não vai sobrar pedra sobre pedra. E aí começam as perguntas dos apóstolos, né? Quando vai ser isso e quando será o final dos tempos e qual será o sinal da sua vinda? 2 perguntas eles fazem e aí conversam. Então, rodeando em tudo isso, nesse caso aqui, o nosso amado Jesus, ele entra no templo e ele expulsa os cambistas.
Basicamente, todo cristão que se preza, ele sabe dessa história, que Jesus se irou, que Jesus saiu jogando tudo pro chão, Jesus saiu xingando, né? Porque ele ficou irado quando ele viu no templo os cambistas, o comércio, o roubo. E aí ele fala: a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. Vamos prestar atenção. A Bíblia fala, meus irmãos, que nós, os santos, somos o templo do Espírito Santo. Mas a gente não pode confundir ser templo do Espírito Santo e ir às casas de oração. São duas vertentes, são dois estratos diversos. Quando os santos se reúnem, e você vê eles no Novo Testamento sempre reunidos, ou em casas ou em sinagogas, vocês têm então uma reunião de oração e louvor a Deus. O que isso quer dizer para nós, na nossa vida de hoje? Ana Paula, eu posso ir a uma igreja evangélica? Eu, Ana Paula, falo por mim. Se eu, Ana Paula, tivesse aqui na Itália uma igreja evangélica, que quando eu fosse ali, eu visse o trabalhar do Senhor, eu visse um evangelho limpo. E sabe o que eu descobri? Evangelho limpo não é só o pastor chegar lá no púlpito e pregar a palavra verdadeira. Não. Evangelho limpo, meus amados, é o pastor pregar a palavra verdadeira, mas também viver a palavra verdadeira. Mas esse viver a palavra verdadeira não é viver só para ele, é viver para ele e para os irmãos, para os membros, quer dizer, advertir, admoestar, corrigir, chamar a atenção dos membros. A igreja que eu vou aqui na Itália, eu vou de visitante, eu já decidi isso, eu não quero mais saber. O pastor, ele não prega a volta de Jesus. Isso acontece na maioria das igrejas, eles não pregam a volta de Jesus. E passou alguns anos e tal, eu uma vez tenho um maestro de louvor dessa igreja, é uma igreja que deve ter no máximo 150 pessoas, no máximo, não passa disso, é pequenininha, muito bonitinha, toda pintadinha, uma gracinha. E o maestro de louvor, né, e a esposa dele, que é a professora da escola dominical, eles têm uma clínica de fisioterapia, e dali fizeram academia, e tudo para o bem-estar do ser humano. Eles têm uma estrutura muito boa. E uma vez chamaram a gente para levar os nossos filhos da escolinha dominical para brincar na piscina da clínica. Aí eu fui, levei, né, meu filho para jogar ali, meus 2 filhos para brincar naquela piscina. Chegando ali, caminhando pelos corredores, se desce uma escada para descer para a piscina. A piscina é no primeiro andar, né, no andar de baixo. Descendo a escada tem uma espécie de uma salinha de recepção para quem espera, quem está lá dentro fazendo a sua fisioterapia de piscina, não sei o que lá. Tem um sofá, 2 sofás, né? E tem uma mesinha com algumas revistas. E pasmem, para minha surpresa, tinha a estátua do Buda. Uma estatuinha do Buda com uma fontezinha de água. Um negócio assim, uma estatuazinha de Buda. Aí eu olhei aquilo e já levei um choque. A gente foi caminhando no corredor afora, no final desse corredor todo branquinho, a parede que dá de cara para esse corredor tinha um quadro. Esse quadro, ele foi feito por crianças que fazem habilitação, terapia de habilitação, né? São essas crianças que têm esses problemas de desenvolvimento. E eles fizeram um puzzle, como se chama? Um quebra-cabeça, né? Acho que é assim que a gente fala no Brasil, que a gente vai montando, né, as pecinhas e forma um desenho daquele deus mitológico Hércules. E o desenho é ele com uma espada na mão, no meio de uma chama de fogo e um dragão de 7 cabeças. E não era um dragão, era uma besta de 7 cabeças querendo combater com ele. Uma coisa extremamente satânica. Eu senti ali uma coisa tão ruim quando eu vi aquela imagem. E ela tá lá, é grande para quem quiser ver. Entrei para a porta que estava logo à direita, tinham vários brinquedinhos, porque eles dão os brinquedos para a criancinha ficar ali brincando.
E espalhado na mesa tinha uma estatuinha de Bob Marley com cigarro de maconha na mão, de borracha. E eu olhando assim no geral, vi alguns livros de Branca de Neve, Sete Anões e tudo quanto é mitologia mundial, digamos assim, lá dentro tem. Aquilo me entristeceu, me chateou muito, porque eu fiquei pensando, eu falei, poxa, quando eles inauguraram essa clínica, o pastor da igreja veio e ele viu isso tudo. É complicado, como que esse pastor viu isso do maestro de louvor, que já é um senhor, e da sua esposa, terem na clínica deles esses objetos tão malditos, coisa que eu não teria coragem de pôr na minha casa, e você que está me ouvindo também não teria, e eles têm ali naquela clínica. Estátua de Buda e todas essas coisas, é uma mistura de tanta porcaria. E aí chega no domingo, o marido vai tocar bateria e a esposa desce para ensinar a escola dominical para as crianças. Sabe, quer dizer, quando eu estou na igreja eu sou uma pessoa, quando eu estou fora eu sou outra? Essa foi a minha pergunta. E o pastor sabe. Outras coisas que a gente vê, por exemplo, a juventude da igreja é muito bonita, porque são jovens e homens e mulheres muito bonitos mesmo. Pele parece pele de seda, cabelos brilhantes, altura, olhos, bocas, pessoas lindas, muito bem vestidas. Cada vez que se vestem parece que estão indo para um casamento, de tão bem que se vestem. Mas eu vejo uma frieza tão grande. Eles têm uma panelinha entre eles, então assim, é uma coisa entre eles. Já são a maioria casados e eles têm ali as famílias deles e eles vivem passeando, de passeio em passeio. Eu parei de ir lá já tem muito tempo, já deve ter no mínimo uns 4, 5 meses que eu não vou por causa do meu problema com o carro e outras coisas. Nenhum telefonema, nenhum desses jovens, ninguém ligou, ninguém procurou. Meu esposo não é convertido, mas frequenta essa igreja comigo há 11 anos e até hoje não se converteu. Eu, nos 11 anos que eu frequento aquele local, eu vejo sempre as mesmas pessoas. E as pessoas novas que eu vi por algum tempo ali dentro desapareceram. Então, meus amados, eu cheguei à conclusão que para mim, Ana Paula, aquilo ali não vai ser um local que eu vou crescer, que eu vou tirar para mim como um ponto de base para a minha vida espiritual, porque não está dando fruto. Só por isso. Não deu fruto. Meu esposo, 11 anos frequentando aqueles cultos, e para ele é um clube de simpatizante, porque parece mais um clube do que um lugar de autoridade, porque a igreja, ela é autoridade. E quando eu falo a igreja, eu falo o ser humano, o templo do Espírito Santo, o pastor, o pregador, ele tem que ser autoridade. Quando um pastor abre a boca, ele tem que ser poder puro da presença do Espírito Santo. A Bíblia fala que o Espírito Santo, ele convence o homem do pecado e do juízo. Então, quando um pastor abre a boca, ainda que fale mansamente, as suas palavras têm que penetrar o mais profundo do âmago do coração de cada pessoa que está ali ouvindo ele falar. Porque ele é um representante da palavra de Deus. A Bíblia nos chama de embaixadores de Cristo. O que é um embaixador? Nós estamos aí, vou no Brasil. Aí imagina que a pessoa que foi no Brasil é um americano. Então ele precisa resolver toda a burocracia de documentos dele. Tá? Tem que votar, tem que justificar, não sei o quê. Aonde ele vai? Ele vai numa embaixada americana dentro de um país internacional, dentro do Brasil. Então quando ele põe o pé dentro da embaixada do país dele, ele está pisando literalmente em território americano, porque quando se constrói uma embaixada, ainda que sejam poucos metros quadrados, aquele espaço delimitado passa a ser o próprio país lá dentro. Eu, Ana Paula, quando eu preciso de alguma coisa a nível burocrático para o Brasil, basta eu ir até a cidade de Roma, tem a embaixada brasileira. Então, quando eu ponho o pé ali dentro, é como se eu estivesse dentro do Brasil. As pessoas que trabalham lá são todos brasileiros, pelo menos eu vi, né? Não sei se tem italiano lá trabalhando, mas pelo menos a maioria é tudo brasileiro. Os que estão ali de trás, né, das mesas e tal, e as pessoas são brasileiras. E ali eu converso com brasileiro e eu pego documentos brasileiros, eu pego direitos brasileiros e eu estou dentro do Brasil. Então eles representam a minha nação dentro da Itália.
Nós representamos a nação do céu, a nação eterna, a nação do reino do Deus Todo-Poderoso na terra. Seja você um atalaia, seja você um missionário, seja você um pastor, seja você alguém que está na seara. A Bíblia fala que ela é grande, poucos são os trabalhadores. Na seara não tem um tipo de trabalhador, mas tem várias categorias. Tem aquele que vai com o trator, tem aquele que semeia, tem aquele que limpa, tem aquele que... Entendeu? Então, meus amados, o pastor, falando a nível aqui do pastor, esse homem, quando ele abre a boca, ele tem que ter autoridade. Essa autoridade vem do céu. E a palavra que ele fala tem que cortar o coração, tem que penetrar, porque a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é mais cortante do que uma faca de 2 gumes que separa a medula da alma. Então, meu querido, minha querida, se você vai num local chamado igreja, e a palavra que é falada ali, ela coça o ego do homem, mas não trabalha o espírito e a alma, não traz arrependimento, não traz conserto, não traz consciência. Que igreja pode ser essa? É por isso que tem o movimento das pessoas que são completamente contra templos feitos por mãos. Porque falam que são pessoas que estão em pecado, que cobram o dízimo, que cobram isso, que cobram aquilo, que faz isso, que faz... E aí vem um tanto de palavra, né? Mas eu digo, meus irmãos, eu digo para vocês assim com muita tranquilidade, muita naturalidade. Eu digo para vocês o seguinte: a igreja somos nós, mas quando nós abrimos a boca, a presença do Pai tem que ser manifestada no coração daquele que está ali a nos ouvir. Mas esse templo feito por mãos, esse templo de tijolo, de cimento, esse local em questão, ele é chamado casa de oração pelo próprio Jesus. Jesus, quando entrou no templo, ele era o próprio Deus em pessoa. Imagina Deus entrando numa igreja, porque era um templo. O templo era como a sinagoga maior da cidade de Jerusalém. Era um local chamado casa de oração. Era um local onde as pessoas iam para orar, para falar com Deus. E até hoje você vê os judeus no Muro das Lamentações, lá batendo a cabeça no muro e repetindo textos bíblicos, os Salmos e outros textos levíticos, Deuteronômio, fica ali o tempo todo, blá, 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 batendo a cabeça no muro das Lamentações. Deu para entender? Mas, em contrapartida, existem locais, existem igrejas, que eu vou me referir à igreja justo por causa do termo simples, né, em questão, em que você entra, o pastor abre a boca, o Espírito Santo opera. Pessoas arrependem, sabe? Pessoas entendem que elas estão indo para o inferno. Pessoas entendem que elas precisam consertar. Pessoas entendem que se elas não mudarem, elas vão ser consumidas pela ira de Deus. Pessoas entendem que Deus é glorioso, é um amor de pessoa, né? Digamos assim, é um pai amoroso. E eles entendem que eles precisam querer esse Deus lindo e buscá-lo em espírito e em verdade. É onde você vê como que cresce, como que dá fruto. Sabe, não adianta eu ter uma árvore e querer fazer ela encher de frutos maus, porque aí a palavra diz que tem também frutos bons e frutos maus. A maioria das igrejas evangélicas aí, principalmente no Brasil, elas estão abarrotadas de pessoa. E a cada dia que passa, eles têm que construir um novo templo, porque já não cabe mais. E eles vão fazendo de templo em templo, não é verdade? Mas ali está sendo pregada a prosperidade, está sendo pregado o ego humano, está sendo pregado tanta coisa, menos Deus. Então a gente tem que saber discernir casa de oração, de templo comercial. Essa igreja que eu vou na Itália, o pastor quando prega, ele prega e a gente vê que tem a presença de Deus na vida dele, porque tem hora que ele fala certas coisas que você vê isso veio do céu. Tem uma sabedoria em certas frases, certos estudos. Mas em contrapartida, falta busca, falta gana, falta vontade, falta mais autoridade. E perguntando para ele uma vez, pastor, por que o senhor não prega a volta de Jesus? Jesus está voltando. A resposta que ele me deu foi: eu não posso pôr os membros da minha igreja em pânico. Eu não posso disparar, falar dessas coisas todos os dias. Olha como é que ele já interpretou.
para pôr o povo em pânico, porque o povo vai entrar em pânico. E sabe, meu amado, minha amada, nós que estamos ouvindo essa mensagem todos os dias, eu pelo menos não estou em pânico não. Aliás, quando eu comecei a ouvir essa mensagem, eu comecei a proliferá-la, porque eu entendi, meus amados, que se eu recebo algo de bom, eu preciso duplicar isso, eu preciso espalhar, eu preciso dessa notícia. Eu sei que um barco no qual eu estou dentro está para afundar, como o Titanic afundou. Então eu não posso simplesmente calar minha boca e deixar como se nada fosse, porque eu não quero pôr pânico no meio do povo. Mas eu preciso anunciar, esse barco vai afundar e a gente precisa colocar o colete de salva-vidas. Vai vir uma barquinha muito pequenininha, porque poucos vão entrar. A Bíblia fala que muitos são chamados e poucos são escolhidos. Então eu preciso me preparar para entrar nessa barquinha em que os poucos são os escolhidos. E eu preciso dividir essa informação com aqueles que estão ao meu redor. Porque eu não quero só para mim tamanha notícia. Então a gente não põe pânico em ninguém, a gente põe sensibilidade, a gente ativa a percepção das pessoas, porque Jesus em Mateus capítulo 24 falou: vigiai, vigiai, vigiai. Porque eu vou vir como um ladrão. Tome cuidado para que você não seja pego de surpresa. Baseado nessas palavras, você que está me ouvindo acha que um pastor tem o direito de guardar para ele esse conhecimento profético dos últimos dias? Então, meus amados, eu tenho que ir a uma igreja, irmã Ana Paula. Eu tenho que ir a uma igreja desde que ela seja uma bênção, meu irmão e minha irmã. Se eu vejo realmente que o pastor se importa com as ovelhas, se eu vejo que o que ele estuda, que o que ele prega, não é que ele precisa todo domingo falar da volta de Jesus, mas ele precisa pelo menos uma vez por mês em uma dessas reuniões falar da volta de Jesus. Ele precisa ser uma pessoa que você que é membro dessa igreja, quando olha para ele, sabe, o pastor, ele acredita que Jesus está voltando. Ele precisa deixar anunciado na vida dele essa certeza. Agora, se o pastor não deixa isso anunciado, quer dizer, você vê esse pastor, você vai todo domingo na igreja dele, e a primeira impressão que você tem é essa: Jesus vai demorar ainda? Tem alguma coisa errada. Sabe, o nosso amado Senhor Jesus, Yeshua, ele disse para que nós precisávamos estudar as profecias deste livro. Está lá em Apocalipse. Aliás, está lá em Apocalipse uma promessa particular para quem estuda o livro de Apocalipse, né? Tem uma bênção especial para quem ama as palavras do livro de Apocalipse. Porque, meus amados, é a palavra, é o grito, é o último grito. Nós estamos na hora da meia-noite. Então, se esse grito não está sendo dado, não está sendo anunciado, não é conscientizado no meio que você frequenta, que meio é esse? Mas isso não me dá o direito de bater de frente contra os templos feitos por mãos. Igreja é casa de oração. Esses locais chamados templo, se é um local de seriedade, de respeito. E olha, pelo YouTube, a gente vê vários pastores. Eu agora achei um outro também, esqueci o nome dele, porque eu estou vendo ele há 2 dias. E eu vejo, sabe, a seriedade com a qual ele ensina a palavra. Tá lá nos meus preferidos, para quem fica lá, né, olhando o canal, fuxicando as coisinhas, vocês veem lá nos meus preferidos os pastores que eu escuto. E como eu gostaria de, na minha cidade, ter um pastor assim, ter uma igreja assim. A igreja nunca vai ser perfeita, meus amados. Uma igreja evangélica, chame-a como você quiser, batista, presbiteriana, ela nunca vai ser perfeita, porque ela é feita por homens. E Isaías e Paulo diz: pobre e miserável homem que sou, quem me livrará desse corpo do pecado, desse corpo corruptível? Significa que todos nós que estamos aglomerados vamos ser sempre cheios de defeitos, a gente está sempre errando. Então não espere perfeição dentro de uma igreja, porque a Bíblia fala: maldito o homem que confia no homem. Mas se essa igreja é um local em que você cresce, que você aprende, quando o pastor abre a boca para ensinar a Bíblia, ele ensina a Bíblia e o seu coração queima, porque é o Espírito Santo quem testifica as palavras de Deus na nossa vida. E se você sente esse fogo que queima teu coração, que arde teu coração, quando o teu pastor está ali te ensinando, falando, estudando, não deixe de frequentar essa igreja. Não deixe de estar nesta igreja.
esteja ali e cumpra com as suas obrigações até o último dia. Você está fazendo para o Pai, você está fazendo para Deus. Tem igrejas aí que são uma bênção. E saiba, meu querido, minha querida, nessas igrejas existem as doutrinas. Uma delas, por exemplo, é a doutrina do batismo. A outra doutrina é a doutrina da Santa Ceia. A outra doutrina é a doutrina dos dízimos e das ofertas. Ana Paula, você acha certo ou errado dar dízimo? Quando eu frequentei a igreja de Belo Horizonte por tantos anos, eu sempre dei o meu dízimo. Eu ganhei R$400, eu tirei 40 e entreguei de dízimo. Eu ganhei R$100, eu tirei 10 e dei 10, eu dei de dízimo. E olha, meus irmãos, sabe como é que eu dava o meu dízimo? Eu não chegava ali domingo de qualquer jeito e jogava a bolsa na sacolinha lá e basta, não. Quando a igreja que eu frequentava, ela já tinha o gasofilácio, né, que chama. Tinha os cofrinhos espalhados pela igreja fora. Essa igreja fica sempre aberta, 24 horas por dia ela está aberta. Agora eu não sei como é que tá, porque já tem muitos anos que eu saí de lá, muita coisa mudou. Mas na época que eu era muito abençoada naquela igreja, tinha o gasofilácio lá, né? Aqueles lugares com espaço para você pôr o dízimo. E em cima tinha um negocinho com os envelopes. Sabe o que eu fazia? Eu trabalhava por conta própria, ou então saía mais cedo na empresa em que eu trabalhava. Por exemplo, em 2009 eu trabalhava dentro de um escritório. Então, que era lá do lado. Quando eu recebia em dinheiro, eu caminhava até a igreja. Eu tirava o dízimo, eu colocava no envelope. Às vezes eu fazia isso em casa com medo de ser roubado, ou então fazia dentro da igreja mesmo. Várias vezes eu fiz isso. Eu colava o envelope, eu escrevia meu nome, porque tinha lá o nome e o número de membro. Teve um tempo que eu não escrevia nem nome nem número de membro. Eu só punha o dízimo e ficava calada, porque eu dizia, isso é para Deus, é Ele que precisa saber. A igreja vazia, porque ela é aberta, às vezes eu chegava ali 3, 4, 2 horas da tarde, meio-dia, depende, né? 10 horas da manhã, são tantas situações que eu passei. Eu ajoelhava em cima daquele envelope, eu orava a Deus, eu agradecia e eu entregava o dízimo. Várias vezes eu estava cheia de dívida para pagar. Várias vezes eu estava muito enrascada, porque a gente vive num mundo em que Satanás rouba, mata e destrói. Então, tudo que ele pode fazer para deixar você no vermelho, ele faz. E cristão dificilmente tem muita abundância, né? A maioria de nós está vivendo com o maná de cada dia. E eu me lembro com joia no coração. Eu me ajoelhava ali naquele banquinho azul. Eu falava, oh meu bom Deus, esse aqui é o meu dízimo. Eu estou entregando para o Senhor com muita alegria, um pouco de dor no coração, porque eu estou tão apertada. Mas eu entrego para o Senhor e por muitos anos eu fiz isso. E eu depositava aquele dízimo ali, ninguém via, sabe? Eu não estava ali para se mostrar. Eu punho o envelope, aconteceu de eu também dar dízimo nos cultos, deu oferta. E eu posso contar para os irmãos. Durante 9 anos que eu frequentei esse período na igreja, eu conseguia trabalhar. Eu nunca faltei praticamente com meu dízimo. E Deus nunca faltou na sua fidelidade para comigo. Chegava a conta, chegava trabalho, chegava a responsabilidade. No dia de pagar, tinha sempre o dinheirinho lá para eu pagar tudo. E durante todos aqueles anos eu passei com muita dificuldade, porque não é fácil. Jesus disse, neste mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Mas eu posso te dizer, meu irmão, minha irmã, eu nunca passei fome, eu nunca passei aperto, a minha luz nunca foi cortada, a minha água nunca foi cortada, e para você que mora no Brasil sabe o que isso significa. Não é igual aqui na Itália, que a gente paga a luz de 3 em 3 meses e paga tipo 100 euros, 200 euros, é claro, se a gente gasta com certas coisas chega até a 600, 400, mas, no geral, a maioria das famílias, num período simples, a gente paga aí até 200 euros em 3 meses, onde eu moro, 2, 3 meses. No Brasil, a gente está falando de 200, 300 reais de mês em mês, não é verdade? Mas eu nunca tive uma luz, ou uma água, ou um telefone cortado. Nunca faltou comida na minha geladeira. A gente viveu com muito sufoco, tinha que pagar muita coisa, pagar pedreiro, pagar cartão de crédito por causa de material de construção. Mas o nosso amado Senhor sempre levantou a provisão para mim e para minha irmã.
Então eu vivi na pele a prosperidade, que é a falta da necessidade. Quer dizer, eu tenho o problema, mas eu não tenho a necessidade de não poder suprir com a obrigação, com a honra daquele problema. Então são tantas situações que eu observei, sabe? E eu digo de coração aqui, eu não tenho nenhum medo, nenhum problema em falar sobre isso. Se a igreja na qual você frequenta é uma bênção, quer dizer, o pastor, quando abre a boca, ele prega verdadeiramente o evangelho, a palavra de Deus, e você vê realmente os irmãos ali a cada dia, devagarzinho, vão se arrependendo, vão consertando a vida. Você não vai ver todos, porque na maior igreja que existiu na face da terra, que foi a igreja do próprio Jesus, com seus 12 apóstolos, teve o apóstolo que traiu, Judas Iscariotes, traiu Jesus. Imagina hoje, né? Mas isso não significa que a gente não deva honrar com os nossos compromissos. Você acabou de entrar para uma igreja, você quer batizar, batize, entre nas águas. Ofereça isso como um ato de louvor ao Deus Todo-Poderoso. Sabe, você quer participar da Santa Ceia, participe da Santa Ceia. Se você estiver em pecado, primeiro resolva o problema do pecado e depois participe da Santa Ceia. Nunca participe da Santa Ceia em pecado. Uma mentira, uma briga, uma falta de perdão, um roubo, pecado sexual, seja lá o que for que você praticou, você não pode participar da Santa Ceia se você está com as suas mãos sujas. Primeiro, arrume seu pecado, depois participe. E se tiver em pecado, não participe. Quantas vezes eu não comi da Santa Ceia? Por pecado. Porque eu tinha consciência. Sabe? E ore nessa igreja. Quando você estiver ali e for o momento da oração, do louvor, você faça o seu melhor. Desligue o seu telefone, desligue-se do mundo lá de fora e aplique de todo o teu coração. Esteja ali realmente para congregar na casa de oração. Eu não chamaria as boas igrejas de igrejas, mas eu as chamaria de casa de oração, como Jesus chamou o templo. E ele fala, minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. Ali em Jerusalém existe o segundo templo, a ruína, os muros de Jerusalém ainda ficaram de pé, um pedaço do muro. E ali é o local onde todo mundo, no mundo inteiro, sabe que é casa de oração. É onde o povo judeu ora. E hoje é um ponto turístico, um dos lugares mais visitados do mundo. Sabe, mas a Bíblia fala, onde tem 2 ou 3 reunidos, ali eu estou também. Então se eu estou sozinha e estou orando sozinha e Deus não está, não tem a presença de Deus? Não, não é isso. Mas nós estamos falando a nível de casa de oração. São reunidos, as pessoas saem das suas casas, se lavam, se trocam e vão para ali com um dever. Eu vou para participar do culto a Deus. Eu vou cultuar o meu Deus naquele lugar. Então, amados, eu, Ana Paula, não toco nessa tecla, contrariamente. Já vi muitos irmãos radicalmente pregando contra os templos feitos por mãos. Eu não tocaria nessa menina dos olhos de Deus, porque foi num templo feito por mãos que eu tanto aprendi sobre a vida espiritual. Foi ali que Deus cuidou de mim quando eu não tinha estrutura para caminhar sozinha. Eu não entrei, me converti, já estava maduro o suficiente para caminhar sozinha. Tanto é que eu caí, meus irmãos, eu caí várias vezes. Eu desviei, meus irmãos. Eu não estou aqui para contar o que eu fiz, mas eu caí feio. 2, 3 vezes dentro da igreja. Sabe? Então, assim, mas eu levantei. Sabe? Eu voltava lá, eu voltava chorando, eu voltava em migalhas. Mas eu voltava para aquela igreja. Eu pedia perdão, ajoelhada naquele banco. Aí vinham os levitas, cantavam, eu participava, louvava a Deus ali do meu banquinho, eu levantava as mãos para o céu. Quantas vezes eu chorava quando eles faziam aquele louvor, né? Para contritar o coração da pessoa. E eu chorava porque Deus estava lavando, sabe? Lavando o meu coração. E eu pedia perdão a Deus.
Depois vinha o pastor com a palavra. Quantas vezes a palavra que ele pregava me queimava o coração e eu crescia. Sabe, às vezes não parecia nada, mas eu saía tão mais, sabe, eu me saía forte daquela igreja, eu saía alimentada, eu saía com uma nova visão. Eu vou recomeçar, eu pequei, eu arrependi, mas eu vou recomeçar. Eu não posso, meu amado, minha amada irmã que está me ouvindo, tocar nessa menina. A igreja é o local onde a arca de Deus ela está parada. Quando você caminha sozinho, na maturidade espiritual, você é como a arca de Deus em movimento, porque ela manifesta as maravilhas de Deus. A Arca em Movimento já pregou o pastor Jefferson Neto. Se você for no canal dele, você vai ver um estudo muito lindo sobre a glória de Deus. E ele explica muito bem isso. A glória de Deus em movimento, ela é manifestada através de maravilhas, de autoridade, de muito poder. Quando eles colocaram a arca de Deus no carro dos bois, e aí veio um homem, botou a mão na arca, quando ela estava caindo, ele morreu. Partido, não sei se é ao meio do tudo, mas ele foi rasgado, literalmente, por um raio do céu, alguma coisa do gênero. Porque ele não estava sabendo conduzir a arca de Deus como ela devia, com devido respeito e ritual. Davi então manda essa arca para casa não sei de quem, ela fica ali durante um tempo, e Davi vai procurar com aquelas pessoas que foram preparadas por Deus para manusear a arca. Aí ele volta em duas tribos de Israel, que eram pessoas que passavam, né, de geração em geração todos os ensinamentos que recebeu Moisés de como manusear a arca. E Davi aprendeu com eles, voltou com esses sacerdotes, e então eles levaram a arca para o templo. Porque a arca em movimento, ela tem ira ou ela tem poder, maravilha. Nós, quando chegamos à estatura de maturidade para conseguir caminhar sozinho, quer dizer, você como crente, quando você tem autoridade, maturidade, facilidade e para poder falar da palavra de Deus sem problema, quando você escuta qualquer que seja a pregação, na hora o Espírito Santo, pum, aquela ali é uma palavra que você corre lá na Bíblia e ele às vezes tem gente falando comigo alguma coisa, né? E aí vem na minha memória tal passagem. Sabe, vem automaticamente, vem tudo na minha cabeça, porque eu leio a palavra de Deus, eu me alimentei desse bálsamo, dessa vitamina, dessa fonte de vida. Então o Espírito Santo traz à memória aquilo que me dá esperança e eu sei o que eu falo, eu sei o que eu faço. Amados, são tantos testemunhos, tantas histórias que eu ficaria aqui o dia inteiro conversando com os irmãos e eu não posso. Eu falei que ia ser um vídeo pequenininho, a gente já está quase 1 hora. Mas quando você está pronto, nós pronto, vamos estar no céu. Mas chega um momento em que o espírito literalmente está pronto. A carne vai ser sempre fraca, mas o espírito está pronto. Então você consegue caminhar e multiplicar. Porque quando você é literalmente gerada, você vira literalmente como um embaixador de Cristo na terra. Você consegue. O Espírito Santo te dá seu ministério e ele flui. E você é forte, você está sobre a rocha, você não é enganado pelo inimigo. Aí você sai da igreja? Não, porque se é uma bênção o lugar que você está, você continua lá e você começa a evangelizar e traz outros e é bênção, agrega. A gente multiplica, a gente soma, a gente não divide e subtrai, absolutamente não. Então nós somos o templo do Senhor, nós somos o templo do Senhor. Não chame a igreja de templo, mas chame a igreja que você vai de casa de oração. Mas essa casa de oração tem que ser conforme disse o nosso amado Senhor Jesus. Tem que ser um local limpo, espiritualmente falando. Tem que ser um lugar realmente em que o Senhor se sinta presente no coração de cada um que está ali dentro. Tem que ser um lugar de cura, tem que ser um lugar que traz arrependimento em primeiro lugar, tem que ser um lugar que move o coração daquele que ali dentro entra. Então não me pergunta, Ana Paula, a igreja que eu vou presta ou não presta? Eu não sei. Mas uma coisa eu sei. O Espírito Santo vai te dizer, aqui tá bom para você. Você pode ficar aqui.
Aqui você vai ter apoio. Aqui você vai ter uma base. Você vai poder se apoiar. Infelizmente, eu falo infelizmente porque o povo de Deus tem perecido porque lhes falta conhecimento. Mas infelizmente, tem gente que não consegue caminhar sozinho no mundo e não cai. Tem gente que se não estiver dentro de uma igreja, todo domingo, toda quarta, toda terça, toda segunda, seja lá o dia que vai, não for toda semana na igreja, ouvir o que o pastor fala, ele se enfraquece e cai. E aí ele volta na igreja e Deus vai trabalhando nos anos. Foi o que aconteceu comigo. Deus trabalhou comigo em muitos anos. Eu fiquei 9 anos da minha vida também com um espinho na carne. Eu, Ana Paula, tive durante 9 anos um espinho na carne. Mas eu estava dentro de uma igreja. E ali dentro teve pessoas que oraram por mim. Ali dentro teve palavra. Ali dentro teve alimento, meus amados. Ali dentro teve cuidado de Deus. Então eu não posso falar mal de igreja. Eu não posso. Eu não vou nunca na minha vida falar mal de um templo. É claro que tem as heresias e as apostasias, e aí eu não vou deixar de denunciar. Uma igreja que a gente vê o pastor trouxe a vassoura ungida e hoje nós vamos rodar com essa vassoura e Deus vai te abençoar quando você varrer a sua casa. Isso é coisa do diabo, é sinagoga de Satanás. E a Bíblia fala da sinagoga de Satanás, mas se tem uma igreja de um homem que teme a Deus, por que eu vou bater de frente contra isso? Falar que aquele pastor está em pecado porque ele cobra o dízimo? Por quê? Se Deus permitiu que eu vivesse na minha carne todas essas experiências e todas foram tão positivas e foi paz na minha vida, por quê? Que eu vou simplesmente agora, porque Jesus está voltando, eu leio a Bíblia, eu isso, eu aquilo, então igreja nenhuma presta. Isso é pecado, amado. Não compete a mim, Ana Paula, julgar esse tipo de coisa, não compete a mim. Porque se um tal pastor está pregando mentira, ou está fazendo um serviço mal feito, ou não está buscando Deus como deveria, e está deixando o resto dos irmãos se arrebentarem, que é o caso aqui que eu estou vendo, que o pastor tem medo de exortar os irmãos, porque eles vão brigar e vão sair da igreja, a igreja acaba. Quer dizer, talvez para ele é mais importante ter a estrutura física ali do que ter realmente almas salvas de todo o coração. Compete a Deus a julgar. Isso é entre esses pastores e Deus. A Bíblia fala, quanto mais te foi dado, mais te será cobrado. Se esses homens sabem a verdade, estão calados, e o povo está perecendo porque não sabe, eles vão ter que acertar com Deus, e a Bíblia fala que o juízo de Deus começa de dentro da sua própria casa. Então tenham certeza que Deus é justo. E ele sabe dividir as águas, ele sabe separar o joio do trigo, ele sabe separar a ovelha gorda da ovelha magra, ele sabe julgar aquele que o talento foi investido daquele que o talento foi enterrado, ele sabe passar pelo fogo as obras. O tribunal de Cristo foi feito para isso. Então deixa o tribunal de Cristo julgar todos os homens que vão ser salvos. E deixa o tribunal do trono branco julgar todos os que vão ser perdidos. Mas não julgue você. Não se ponha a trabalhar contra esse ministério chamado igreja. Templo feito por mãos. Não se ponha. Porque eu acho que você está andando em terras perigosas. Não compete a nós julgarmos e batermos de frente contra isso. Eu não achamos de igreja, mas achamos de casa de oração. Eu vivi tanta coisa linda dentro de casas de oração espalhadas pelo mundo. Está espalhadas pelo mundo. Na Itália e no Brasil. Eu não posso reclamar. Ainda nessa igreja aqui na Itália, quantas vezes eu vou lá e às vezes numa pregação o pastor é tão usado por Deus, porque ele é um homem de Deus. Mas é um homem que está tímido, está acomodado, está conformado com uma base, um ritmo de vida todo dele. O que eu posso fazer? Eu já falei para ele. Eu já expus para ele a minha exortação, eu já falei. Ele não quis ouvir. Mas ele não vai poder dizer, ninguém me avisou.
Se Deus tiver que julgar ele no tribunal de Cristo, que eu acredito que é por ali que ele vai passar, como eu vou passar também, e se ele entrar com pouca coisa, ninguém vai poder dizer, não te avisaram. Pelo contrário. Veio aquela brasileira lá do Brasil, 11 mil quilômetros, e ela colocou para você. Inclusive, eu creio que eu tive uma visão dessa igreja, só para me reforçar essa palavra para os irmãos. Era um domingo de manhã, 10 horas da manhã, ele estava entrando na igreja, tem uma escadinha, e aí entra a igreja. O céu estava muito azul, muito azul, muito azul. Aí ele parou na porta, na escada, olhou para trás, olhou para o céu. Estava vindo um tempo feio, fechado, aquelas nuvens pretas, relâmpago. Estava vindo aquele tempo feio de uma vez só para o lado da igreja. E olhando bem em cima, estava o céu azul. Mais à frente estava vindo aquelas nuvens horrorosas, uma coisa horrorosa, treva pura. Aí ele entrou para dentro da igreja, entrou pelo corredor. Aí quando ele chega na frente do púlpito, ainda não subiu, não tinha subido no púlpito, tinha uma garrafinha de óleo. Essa garrafinha não estava toda cheia, ela devia estar um pouco menos da metade, aquele óleo verdinho. Eu que moro aqui na Itália, eu vejo o óleo puro, né, da azeitona, o óleo de oliva, o azeite, e ele tirado o azeite, o primeiro azeite, a primeira moída do azeite é muito verde mesmo. Ele chega a ser amargo, de tanto que ele é forte. Então tinha uma garrafinha branca, não era grande não, ela era transparente, uma garrafa de uns meio litro, no máximo 600 ml, e ela estava um pouco abaixo da metade, com um pouco de azeite. O pastor olhou para aquela garrafa, depois ele sobe no púlpito e gira. Quando ele gira para o lado dos membros, que o pessoal estava já sentado nos bancos, ele não viu o rosto de ninguém, mas tinha um pouco de pessoas vestidas toda de preto, e outras vestidas de branco, reluzente, e algumas vestidas opaco. Era um branco sujo que não se entendia, metade da estrada. E ali ele ficou olhando e acabou a visão. Eu falei isso para ele, falei, pastor, aquela garrafa de azeite é a sua vida, é o que você está preparando como virgem, porque você é pastor, mas você também é uma virgem. E aquelas pessoas vestidas de branco reluzente, que a gente não podia ver o rosto, são aqueles que vão subir no arrebatamento porque eles estão com a vida limpa, as vestes estão preparadas. E aqueles de negro são aqueles que vão perecer. E aqueles que não se entende ainda se era branco ou se era escuro, que estava aquele branco bem morto, apagado, provavelmente são aqueles que vão ficar na grande tribulação, ou que estão com a vida numa situação que, se eles não melhorarem, não consertarem. Mas a realidade é que tinha muito pouca gente vestida de branco. Ninguém se pôde identificar o rosto, só o rosto do pastor que eu identifiquei nessa visão. Eu passei essa visão para ele, ele não ouviu. Eu passei pelo WhatsApp, está lá até hoje, com a cor cinza. Quando a pessoa ouve um áudio no WhatsApp, fica azul. Então, amados, eu não sei. Eu tive essa coisa, eu passei isso para ele, eu não pensei duas vezes, eu não tenho isso sempre, e veio tão detalhado, e eu creio que foi um aviso de Deus para ele. E eu espero que Deus faça a diferença na vida dele, mas ele não quis ouvir o alerta. Mas essa igreja ainda assim tem santo lá dentro, tem santos lá dentro, e eu vejo isso quando eu vou nas reuniões. Pessoas que começam a orar e não querem parar, porque elas estão tão cheias do Espírito Santo que elas querem continuar. Pessoas que querem falar da Bíblia e têm que ser interrompidas porque a reunião tem que continuar. Então, essa é uma mensagem que eu quis dar no meio dessa semana. Não tive tempo por causa de trabalhos e afazeres, mas hoje eu estou tendo essa oportunidade. Se você vai numa igreja em que o Espírito Santo te dá joia no coração, você sente paz, você sente que cada vez que você vai lá, você aprende, você cresce, amado. Não precisa sair desse local, mas ore pelo seu pastor, para que Deus cuide dele, para que Deus mude o coração dele. Mas também não entre em doutrinas, não aceite acusação. Às vezes seu pastor fala, você usa calça jeans, você vai para o inferno. Não aceite essa maldição na sua vida. Sabe, antes da igreja, coloque a palavra. Você, como membro de igreja, tem que se tornar como um crente de Bereia. O apóstolo Paulo pregava para os crentes de Bereia.
Eles corriam para analisar nas escrituras se aquilo que ele falava tinha base bíblica. Nós temos que ser como os crentes de Bereia. Porque no fechar do frigir de todo esse ovo que eu estou falando aqui até agora, tudo conclui-se nas escrituras. Se você não lê a palavra de Deus, você sozinho, você não tem condição de discernir se aquilo que esse pastor que você vai tá pregando vem do céu ou vem do coração carnal dele. É aí que está o pulo do gato. Se você ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, não adianta ler só um livrinho aqui ou tacular, não. Tem que ler tudo. Você tem que ter disciplina e compromisso. Você tem que se assentar todos os dias de manhã. Levantou 10, 15 minutos mais cedo. Hoje, eu já não levantei. Hoje eu levantei 8h30. Mas durante toda a semana eu levantei às 6h45. Porque 6h50 eu já estava sentada lendo a palavra. Até 7h15, 7h10 da manhã. E depois eu retomava meus afazeres. Ia trabalhar, ia fazer minhas coisas. É a primícia. É buscando na minha madrugada. No meu modo de dizer. Eu estou buscando o Senhor na minha madrugada. 6h45, 7h da manhã para mim. Mas eu estou buscando não só em oração, mas na leitura. E é onde o Senhor tem me dado força. É aí que está o pulo do gato. Se você não busca na palavra, como é que você vai saber discernir se o que o teu pastor está pregando vem do céu ou vem do coração dele? Sabe, o Espírito Santo, ele para trabalhar, ele tem que ter matéria. Ele tem que ter material espiritual para trabalhar em você. O Espírito Santo, ele trabalha pela legalidade de Deus. E Deus, por legalidade, ele deixou as escrituras. Se você não aprende, com o que o Espírito Santo vai trabalhar, meu amado? Jesus falava através de parábolas e dizia, eu falo através de parábola porque eles não entendem. Mas a vós, apóstolos, eu posso revelar a coisa como ela é. Porque eu estou com vocês. Nós podemos receber as coisas como elas são porque o Espírito Santo está conosco. Mas se a gente busca na fonte errada, como que o Espírito Santo vai revelar? Eu posso dizer por experiência própria, funciona assim, me acredite. Funciona assim. Se você não lê a Bíblia todos os dias, o Espírito Santo não tem com o que trabalhar no teu coração. A língua do Espírito Santo, praticamente, eu posso dizer, é a palavra. A parábola das 10 virgens fala da lâmpada e do azeite. A lâmpada é a palavra, o azeite é o Espírito Santo. Então os dois trabalham em parceria, não tenho dúvida. Não queira ter azeite se você não tem palavra. Porque o azeite é pouco, ele é escasso, ele acaba, porque o Espírito Santo fica ali. O que eu faço? Ah, mas o Espírito Santo não é capaz de falar para a pessoa? Sim, mas ele te convence pela palavra, porque Jesus venceu Satanás no deserto com o quê? Com a palavra. E com o que Satanás bateu de frente com Jesus? Com a palavra. Se Jesus não conhecesse a palavra, ele pereceria na tentação de Satanás. Porque Satanás, ele é astuto. O mundo é o principado dele. Ele que governa o mundo hoje. E ele tem tudo muito esquematizado, muito preparado para enganar todo mundo. E é por isso que Deus declara, o povo perece porque lhe falta conhecimento. Então a vacina contra uma igreja corrupta é a palavra na veia espiritual. Se você não tem o sangue da palavra, as letrinhas, as vírgulas, os salmos, os provérbios, entendeu? Cada palavra, cada carta, cada escritura correndo na sua veia, você é morto espiritualmente. Do mesmo jeito que se você não tem sangue correndo na tua veia, você morre. Porque o sangue é vida, vida. O sangue é que transporta o oxigênio para as suas células, transporta as vitaminas, as proteínas, os nutrientes, está tudo no sangue. A água. Então, se o sangue não presta, a pessoa morre. Se o sangue está pouco, a pessoa morre. Na sua veia espiritual, o teu sangue é a palavra. E se você não se alimenta, esse sangue acaba e você morre espiritualmente. E é aí que vem, por isso que o povo perece.
Se você não tem capacidade para ler a Bíblia, que a sua oração hoje seja essa. Não, Deus me ajuda com a minha casa, com o meu carro, com o meu emprego, com o meu problema. Não! Joga isso do lado. Isso está no mundo. Deus vai resolver, se quiser. Deus, a minha oração de hoje em diante é essa. Eu preciso ler a Bíblia. Eu preciso ler a Bíblia. Eu preciso ler a Bíblia todo dia, com disciplina. Eu preciso. Porque eu não quero morrer espiritualmente. Eu não posso morrer. Me ajuda a ler a Bíblia. Me ensina a ler a Bíblia. Me inspira a ler a Bíblia. Me dê entendimento na leitura da Bíblia. Para que eu possa ter a arma da palavra. Porque a espada que ele te dá em Efésios, capítulo 6, é a espada da palavra. Casada com o escudo da fé. O capacete é o da salvação, a cinta é a da verdade, a couraça é a da justiça. Mas a espada é da palavra, porque nós lutamos contra o mal. A Bíblia fala que a carne luta com o espírito com a carne. Quem vai vencer na tua vida? A tua carne ou o teu espírito? São conselhos para uma vida prática, se você quer subir no arrebatamento, porque esse é o nosso objetivo, amados, no canal. Não é a gente ir para o céu somente, mas é ir para o céu agora no arrebatamento. Porque além de você ir para o arrebatamento, olha o que você vai ganhar no arrebatamento, com o arrebatamento. Você vai escapar da ira vindoura. Os 7 anos da grande tribulação, que vão ser os piores anos que esse planeta já passou e vão ser tão terríveis que se aqueles dias não forem abreviados, ninguém escapa, nenhuma carne escapa. Vão ser os anos mais terríveis. O sol vai se esquentar 7 vezes, vai queimar. A ponto que você vê lá aqueles santos da grande tribulação que estão vestidos com veste branca, com um raminho de palma na mão. Eles têm a lágrima enxuta. Quer dizer, Deus vai enxugar a lágrima deles e tem uma declaração de Deus lá. O sol já não vai mais queimar a pele. Eles vão sofrer com calor extremo. Entre outras coisas, amados, que aí é uma coisa horrorosa que vai acontecer. Então você vai se livrar dessa ira vindoura, mas você vai entrar para a categoria da noiva de Cristo. A noiva de Cristo tem um ministério especial no céu. A noiva de Cristo, ela é uma categoria diversa de outras. Os santos da grande tribulação vão ficar salvos por toda a eternidade, não vão para o inferno nem para o lago de fogo e enxofre, eles vão descansar e ter gozo eterno. Sim, é bom, é maravilhoso, mas eles não vão governar eternamente com Cristo. A Bíblia fala que os santos da grande tribulação vão governar por 1000 anos com Cristo. Acabou 1000 anos, passou céus e terras, eis o trono branco, veio a nova Jerusalém, começa um reino eterno. Os santos da grande tribulação já não vão mais governar. Mas a noiva de Cristo sim. Porque a Bíblia declara, Cristo declarou, aonde ele ia, aonde Jesus Cristo for, por toda a eternidade nós estaremos com ele. Se você quer algo grande para a sua eternidade, hoje é a hora de pensar. A Bíblia fala, não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corroem, mas ajuntais tesouro no céu. Amados, se isso não fosse uma coisa importante, uma coisa grande, uma coisa gloriosa, por que Deus fala tanto sobre isso? Por que Ele nos incentiva a dar bons frutos e fazer boas obras? Por quê? Às vezes alguém me chama para ir numa festa, num casamento, uma coisa mais especial. E eu fico, eu tenho que ir, eu não tenho outra opção, mas eu não vou comprar roupa para ir lá não. Do jeito que eu tenho aqui, eu ponho a mesma roupa e vou. Chega o dia da festa, eu ponho a mesma roupa de sempre. Eu tô falando é fato, é o que eu vivo, hein? Põe a mesma roupa que eu uso sempre para ir nas festas. Chega lá, eu vejo um, eu vejo outro, pessoas, né, que a gente já conhece mais ou menos, todo mundo com roupa nova, todo mundo com roupa diferente. É ali que vem o peso, né? Vem o pesar na minha consciência. Poxa vida, eu podia ter comprado uma blusinha que fosse nova para não passar vergonha. Porque no final eu sinto vergonha, porque do mesmo jeito que eu vejo certas pessoas com outras roupas, que você vê que é roupa nova, que você nunca viu na sua vida com aquela roupa, eles te vêm com a mesma roupa de sempre. E você se sente envergonhado e pobre. Será que você vai querer sentir-se assim no céu?
eu não vou fazer nada não, tanto que importa é entrar no céu, ser salvo. Chega lá, os convidados, né, a noiva de Cristo gloriosa vai estar cheia de galardão. E você? Às vezes não tem nem galardão direito. Amados, Deus é tão lindo, tão maravilhoso, que tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que é agradável, tudo que é grande, Ele dá a pista aqui na palavra. Mas se você não investe pela fé nisso, depois você vai, de certo modo, ficar embaraçado por toda a eternidade. Você vai ver pessoas que têm um galardão muito superior ao seu, tendo direitos e fazendo coisas que talvez você não vai ter acesso. E creia, isso é real. A Bíblia fala que na Nova Jerusalém só vai poder entrar pelas portas os santos que têm o nome escrito no livro da vida. Quem não são esses santos que fazem parte dessa categoria, na Nova Jerusalém, não podem entrar. Eu não consigo entender exatamente o que é isso. Porque eu teria que voltar a ler o texto. Mas eu sei que no milênio, Jesus ele vai governar em Jerusalém. E ali só vai ter acesso a ele os santos. Pelo que eu entendi é isso. Mas no milênio, entendeu? Aqui é um outro estudo, eu não quero entrar com essa conversa para não dizer besteira. Mas a Bíblia afirma algo do gênero. Tem certas coisas que só vai ter acesso quem tem certo galardão, creia-me. Porque Deus é um Deus de hierarquia. É tão sério essa hierarquia que você vê os serafins, os querubins, os arcanjos, os anjos, as criaturas celestiais, aqueles que estão na presença de Deus e tampam os olhos. Tem os 24 anciãos, e tem isso, e tem aquilo, e tem tanta coisa. O céu é organizado. É como se você estivesse jogando um joguinho de computador e fosse passando de nível a nível e subindo de nível. Quanto mais você sobe de nível no joguinho de computador, mais coisa você pode ter acesso, mais privilégios você tem. E eu acredito seriamente que tudo isso está ligado com galardão no céu. Se você faz o que é bom aqui, você está investindo no banco da eternidade. Então, meus amados, eu creio que hoje eu já falei muito. Agora eu vou tocar meu barco aqui com a minha casa, com meus filhos e com o meu afazer de hoje, que não é pouco. E eu espero que essa palavra seja uma grande bênção na sua vida, possa ser de grande valor. Não fique parado, não fique prostrado, não se acomode. Se a sua igreja não presta, porque infelizmente tem muita casa de oração que não presta, foge. Isso eu não vou deixar de dizer. Se você vai numa igreja que o povo está rodando, igual o povo que roda no centro de macumba, depois o pastor pede dinheiro, dinheiro, dinheiro. Aí vem o cantor gospel ali com roupa toda sensual e canta, e aquela bagunça, aquela baderna. Sai fora, não pense duas vezes. Se você está numa igreja que você não tem paz no teu coração, porque você vê que ali o negócio não é de Deus, não é Deus que está ali, é sinagoga de Satanás. Saia fora. Não tenha medo de deixar de ir. Eu não tenho problema de dizer isso. Faça a tua oração. Pai, se a igreja que eu vou é sinagoga de Satanás, em nome de Jesus, me mostra. Mas se ali tem o Espírito Santo, tem a casa de oração, é o Senhor que está ali no meio. Então que o Senhor abra meu coração e me abençoe ali naquele lugar, para que eu também possa abençoar aqueles que estão ali. Isso que eu falo, isso que eu falei é muito delicado, é muito sério. Mas está tudo ligado ao discernimento. Você tem que saber discernir a luz das trevas, o engano da verdade, o trigo do joio. Amém? E assim eu entrego essa palavra e espero que você possa ter sido muito edificado nela no dia de hoje. Que o Senhor Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, te abençoe com prudência, com entendimento, com sabedoria, com discernimento, com perseverança e com fé. Amém, amém e amém.